Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30 aqui na sua Web Rádio Verdão. E como todos sabem, o Palmeiras enfrenta o São Paulo Futebol Clube no estádio do Morumbi no próximo sábado, dia 6 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, num dos clássicos que pode definir a sorte das duas equipes na competição nacional. Antes, porém, desse confronto tão aguardado, o Alviverde enfrenta o Colo-Colo do Chile pelas quartas de final da Taça Libertadores da América, nessa quarta-feira, dia 3 de outubro, no Estádio Palestra Itália, em busca de uma vaga na semifinal. A semana, como se pode notar, é decisiva para o Palmeiras nos dois torneios que o Verdão ainda sonha em conquistar nessa temporada. Pela rivalidade local, o Choque Rei de sábado se reveste de muitos elementos que transcendem apenas a posição das equipes na tabela de classificação. Com uma arrancada excepcional no segundo turno, o Verdão conseguiu tirar a grande vantagem de pontos sobre o seu tradicional rival, a ponto de ultrapassá-lo na última rodada na tabela da competição, assumindo a condição de líder ao lado do Internacional de Porto Alegre. Se por um lado os tricolores estão pressionados por atuarem em sua casa e o único placar que lhes servem é a vitória, o Verdão enfrenta um peso incômodo de 16 anos sem vitórias em território são paulino. A última vitória alviverde no estádio do Morumbi aconteceu no dia 20 de março de 2002, pelo placar de 4-2 em jogo válido pelo torneio Rio-São Paulo. Na ocasião, os gols marcados do Palmeiras naquela brilhante vitória foram feitos por Magrão, Claudecir, Arce e Alex. Aliás, o gol marcado pelo meia Alex foi antológico, numa sequência de chapéus inesquecíveis, entrando com bola e tudo. Um golaço de placa que rendeu inúmeras homenagens e até um outdoor pelas ruas de São Paulo, descrevendo a jogada, dada a perfeição e plasticidade daquele gol. Nessa partida, o Palmeiras jogou com a seguinte formação: Marcos no gol, Arce na lateral direita, Alexandre César no miolo de zaga, Daniel Martins, Paulo Assunção, Claudecir,
depois Juliano, Magrão, depois Galeano, Alex, Christian, Itamar e depois Juninho, técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Naquela ocasião foi Vanderlei Luxemburgo. De lá para cá, o Verdão jogou no estádio do Morumbi por 24 partidas, tendo empatado em 9 oportunidades e sido derrotado em outras 15. Em 2016, porém, o Palmeiras venceu o São Paulo atuando na condição de visitante, em jogo realizado no estádio do Pacaembu, válido pelo Campeonato Paulista, algo que não acontecia há 14 anos. Os gols da vitória alviverde naquela ocasião foram marcados por Robinho e Dudu. O Palmeiras atuou naquele dia com Fernando Praz no gol, Lucas, depois João Pedro, Edu Dracena e Thiago Martins, Vitor Hugo, Zé Roberto, Matheus Salles, Arouca, Robinho, Alione, Dudu, depois Gabriel Jesus e Alexandro. Técnico do Palmeiras, interinamente, foi Alberto Valentim. Como podemos notar, daquele elenco que disputou a partida em que o Palmeiras superou os tricolores por 2-0, quebrando essa hegemonia, atuando como visitante, temos Fernando Praz, goleiro, que hoje continua na equipe alviverde, Edu Dracena, também atuando nessa temporada, e o atacante Dudu, 3 remanescentes, então, daquela partida. O atacante William, do Palmeiras, com 4 gols marcados contra os tricolores, é o jogador que mais marcou os gols na história recente do Choque Rei. Em toda a história do Palmeiras, se formos considerar, o atacante Evair, com 9 gols marcados, é o jogador do Verdão que mais gols anotou contra os tricolores. Se considerarmos apenas os jogos no Campeonato Brasileiro, entre palmeirenses e são paulinos, foram 65 jogos, com 22 vitórias alviverdes, 28 empates, 15 vitórias tricolores, 83 gols marcados pelos palmeirenses e 72 gols marcados pelos são paulinos. Esses os números que colocam o Palmeiras à frente nos confrontos diretos em campeonatos brasileiros, sempre lembrando que nessa contabilidade levamos em conta as competições nacionais dos anos 60 em diante. Além disso, outra curiosidade é o fato do Palmeiras ter ficado incríveis 26 anos, 9 meses e 4 dias sem perder para o São Paulo em campeonatos brasileiros. Esse recorde insuperável aconteceu entre 1973 e 2000. Nesse período foram 11 vitórias do Palmeiras e 14 empates. O maior tabu já registrado em confrontos entre os grandes clubes da capital por qualquer competição em toda a história do futebol. Algo inesquecível, insuperável. Palmeiras e São Paulo já decidiram no passado um título de campeonato brasileiro em um confronto direto. Isso aconteceu na edição de 1973. Por força do calendário, essa partida aconteceu no dia 20 de fevereiro de 74, no mesmo palco da partida do próximo final de semana,
ou seja, o estádio do Morumbi. As equipes ficaram empatadas em 0-0 num jogo dramático. O resultado garantiu o título de campeão brasileiro ao Alviverde, que no quadrangular final já havia vencido o Cruzeiro de Belo Horizonte por 1-0 e o Internacional de Porto Alegre por 2-1. Naquela histórica decisão, o Palmeiras deu a volta olímpica na casa do tradicional rival com a seguinte formação: Leão no gol, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Ronaldo, Leivinha, César e Ney, técnico Oswaldo Brandão. Luiz Felipe Scolari enfrentou o São Paulo como técnico do Palmeiras em 18 partidas, nas suas 2 passagens anteriores. Em seu retorno ao Verdão, Felipão enfrenta a equipe tricolor pela primeira vez. Somando-se as 2 passagens, Felipão venceu o São Paulo em 4 oportunidades, empatou em outras 6, obtendo 8 derrotas nesse período. Na atual temporada, no Campeonato Brasileiro, apenas o Verdão, comandado por Felipão, está a 12 partidas invictas nessa sequência que fez com que o Palmeiras saísse da 7ª colocação e conseguisse chegar a 11 rodadas do final do torneio entre os líderes, com chances reais de mais uma grande conquista em sua gloriosa história. Esperamos que essa caminhada seja vencedora. Toda a nossa fé, união e torcida nesse sentido de que o Palmeiras possa nos dar as alegrias que tanto sonhamos. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra, Fernando Galupo. Não tem como errar, Galupo sempre com 2 P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @palestragalupo, também com 2 P's, um de palestra, outro de Palmeiras. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.